TV Senhor da Hora, em parceria com o Jornal Audiência, tem o Dr. Rodrigo Moreira, um senhorense de Gema, que na rúbrica Freguesias de Matosinhos vamos falar sobre a Senhora da Hora. Dr. Rodrigo Moreira, a freguesia da Senhora da Hora, para si, é realmente uma coisa importante? É importantíssima. Eu moro na Senhora da Hora desde ter a idade. A partir dos 2 anos de idade, já vou em 35, são mais de 30 anos na Senhora da Hora. Não há outra freguesia que me diga mais do que diz a Senhora da Hora. Acha que neste momento a Senhora da Hora está a ter algum desenvolvimento? Nota-se alguma agitação, talvez porque estamos perto de eleições? Este mandato desta junta e até da última, destes últimos 8 anos, acha que se podia ter feito mais ou na realidade vai de encontro àquilo que é possível fazer e pronto, que realmente se fez, se tem vindo a fazer? Eu respondo-lhe com uma questão. Se a política, ainda que a nível local, é para todos os senhorenses, no caso da Senhora da Hora, eu tenho que te responder negativamente. Porquê? Porque normalmente, quem concorre mesmo para um mandato na Junta de Freguesia, concorre com o apoio de um partido político. Embora as eleições, em termos locais, sejam... O PS, uma pessoa, um candidato que representa um determinado partido, tem o apoio de um determinado partido, até para chegar à unanimidade de se apresentar como candidato a Presidente da Junta, precisa do apoio de um determinado partido, PS, PSD... E, portanto, tem tendência para representar mais aquelas pessoas que o vinculam e garantir um lugar. O problema em Portugal é que mesmo ao nível local, mesmo ao nível da presidência de uma junta de freguesia, estes cargos são sempre encarados como trampolins. Não é? Basta ver agora António Parada, no final de um longo trajeto e com aspectos muito positivos, ninguém diz o contrário, na junta de Matosinhos, apresenta-se como candidato à Câmara, numa manifesta expressão de que o homem não existe sem a política. E devia ser o contrário. A política é que não deve existir sem os homens, porque a política é para os homens, para os cidadãos. Portanto, eu tenho dificuldade em reconhecer méritos no trabalho. Eu reconheço que aquilo que se tem feito, qualquer um com maior ou menor dificuldade faria. E, portanto, encontro dificuldade em que o dinheiro público seja empregue para fins pessoais, em última análise. Qual é para si são os pontos mais importantes da gestão aqui de Valentim Campos, que é o presidente da Junta agora, da sua equipa? Conhece algum... Conheço o presidente Valentim, tenho muita estima. E tem destaque para alguma ação em especial? Acha que merece? O destaque que eu vejo mais na figura do presidente Valentim é a sua pessoa. O presidente Valentim é uma pessoa estimada de um modo geral, por grande parte dos senhorenses. Não consigo fazer esse paralelismo para o político, ainda que de âmbito local. Eu acho que a Senhora da Hora tem uma particularidade. É ser uma cidade, que é a cidade, que tem implantado uma das maiores empresas deste país, detida, agora já passou o testemunho para a filha, não passou para o filho, vai gerar aqui um incidente romano, mas o Sr. Belmiro de Azevedo, com o império da SONAI, começou primeiro com o continente, depois arrastou-se para o Norte Shopping. Colonizou a Senhora da Hora. Colonizou a Senhora da Hora, deu emprego na Senhora da Hora. Sim. E eu acho também que... é bom, há a parte positiva. Essa parte positiva não podemos invalidar, emprego, o trunfo, a mais-valia. Mas que também atrofiou um bocadinho, atrapalhou o resto. Quer dizer, aquilo não há harmonia, há uma coisa muito forte e o comércio local desapareceu. Exatamente. Morreu. É esse o condicionalismo. Portanto, em vez de ser Belmiro de Azevedo pronto a servir os interesses dos senhorenses, os senhorenses estão prontos a servir os interesses de Belmiro de Azevedo. Os senhorenses desapareceram. Nesse aspecto, desapareceram num aspecto comercial, num aspecto industrial. O comércio local da Senhora da Hora está arredado, não é? Aquelas pequenas lojas, as pequenas mercearias, as pequenas lavandarias, as peixarias,
todo o comércio desapareceu. Ficaram todos reféns do continente e do Norte Shopping, quer dizer, e as aqui pessoas tem não sabiam. uma força tal que leva por diante. Mas também houve a parte urbana, a parte dos prédios, dos edifícios que se construíram. Tem qualidade, efetivamente. Sim. Mas também atrapalha um bocadinho, quer dizer, mas não há desenvolvimento sem alguns problemas. Eu acredito que a gestão do espaço agora é feita através de razões que têm muito mais que ver com objetivos económicos financeiros dos grandes grupos, nomeadamente da Sonai ali, dos terrenos que pode ter ou não para explorar e utilizar, das mais-valias que pode adquirir, e não o contrário. Portanto, e a cidade da Senhora da Hora, devido ao facto de também não poder ignorar o desenvolvimento que a Sonai trouxe ali e traz, acaba por ceder em tudo. Basta ver agora no projeto que está em construção, vai ser uma faculdade de gestão. Claro que vai ser importante, do Porto, portanto não está inserida no Porto, está inserida na Senhora da Hora, mas vai ser a Escola de Gestão do Porto. Claro que é um investimento brutal. Agora, importava saber também se aquele parque infantil tinha, que não há outro, em condições de segurança na Senhora da Hora, aqueles cortes de ténis que também não há outros, mesmo na Senhora da Hora. Há, se quisermos sair um bocado da Senhora da Hora, mas na Senhora da Hora não há. Se o espaço dos físicos vai ser condicionado ou não, se vai ser reabilitado. Eu acho que ali é uma barbaridade não se lembrarem que também deveriam conservar ou colocá-los noutro local esse espaço. E começa a imaginar onde se da hora desde pequenino e o que acontece é que de dia para dia vejo comer os espaços de lazer, os espaços verdes, vejo comer os espaços desportivos, vejo comer... Todas fazem falta a uma sociedade, claro. e ninguém diz nada, nem se faz nada por isso. Claro. E eu acho que isso é muito mau. Não foi feito. Vai criar desequilíbrios para o futuro. Não é? Claro que queria. O que é que nós vamos fazer quem quiser praticar desporto agora só se for no computador. E o que é que nós fazemos aos desempregados e aos jovens desempregados? Quando eu tenho o desporto, e o desporto é saudável, e os distrai, e os motiva para conquistas e para, se calhar, terem mais rotinas, até pelos hábitos que são inerentes à prática desportiva, podem ser transpostos para a escola. Com os pais a terem crise e os miúdos também a rolarem essa crise, não tendo de ocupar o tempo, já não há aqueles salões de jogos como havia no meu tempo, onde podiam entrar a jogar uma partida de snooker, que agora tem a PlayStation, estão em casa. Falta saber se os pais têm dinheiro para pagar a eletricidade e as PlayStations e etc. Portanto, eu estou em querer que esquecermos toda a juventude, esquecermos o número de desempregados que tem vindo aí a galopar, deixando de haver essa oferta na Senhora da Hora. Poderia haver alguma, não poderia suprir todas as necessidades, mas poderia haver mais oferta. Pelo menos de ocupação de tempo, de lazer, porque também os clubes não estão a ser devidamente apoiados, a Senhora da Hora, não é? E, portanto, não se podendo oferecer desporto, não se podendo oferecer motivação aos senhorenses, pois eu só temo que a criminalidade, que já tem vindo a subir desde 2010, 2009, 2010, com o desemprego a aumentar, com a crise a aumentar, e nós não podemos culpar a crise por tudo, porque a crise são os homens que a fazem e a desfazem. E, portanto, eu vejo um futuro com muita insegurança, porque não sei como é que... Eu, no meu tempo, tinha vários campeões físicos, tinha vários campeões e jogava ténis. E não pagava para jogar ténis, curiosamente, e a partir de uns anos para cá passou-se a pagar, sendo que os cortes de ténis não tinham manutenção e estavam mais que amortizados, portanto não justificava sequer cobrasse aos senhorenses para praticarem desporto. É um abuso. O próprio Parque do Carriçal também está muito abandonado. Também muito mau estado. Muito mau estado. Não tem uma área que pudesse fazer algum desporto, que tivesse ali um circuito de manutenção com mais apelativo. Quer dizer, no fundo, a Senhora da Hora, acho que, no meu entender, o setor, se punhamos autarca na Senhora da Hora, era importante que esses espaços existissem. Se fosse autarca, eu não tenho nenhuma intenção de ser autarca, porque a política, para mim, faz-se para as pessoas e através das pessoas. E a política hoje em dia não é isso. A política é um negócio. Portanto, eu teria muita dificuldade. Porque os primeiros parceiros que eu iria convocar para negociar e para encostar à parede tem que ser assim. Em termos das pessoas e dos cidadãos, seriam a banca e as grandes empresas como tem a Sonai. E teriam de estar dispostos a colaborar com o projeto dos cidadãos. A banca e as empresas, sem prejuízo do escopo lucrativo que toda a empresa tem, não se pode esquecer que vive dos cidadãos. Vive, designadamente, do consumo interno. O mercado português é muito pequeno e, a nível local, mais pequeno é. Se nós o quisermos reduzir, se as famílias não têm dinheiro, não têm posses para investir no mercado interno, naquilo que é produzido internamente e oferecido internamente, fica muito difícil. A banca tem um papel fulcral, a Senhora da Hora tem uma atrafada de bancos. Não se justifica que se abram linhas de crédito, justifica-se que os bancos incentivem, dinamizem, invistam nas famílias, invistam nas pequenas empresas.
tem de se começar a inverter esta tendência. E é localmente que se consegue inverter isto para transferir para um círculo maior, se quiser, para a esfera de uma Câmara Municipal e numa Câmara Municipal para a esfera de um país. Quem nos diz que daqui para uns anos, António Parada, mesmo necessitar de uma grande polidela, não pode chegar a deputado na Assembleia da República, não pode chegar a líder parlamentar. Portanto, e este trajeto que tem feito desde o poder local, mais representativo, mais junto às pessoas, numa junta de freguesia, passará para uma Câmara Municipal com mais eleitores, que pode passar para um plano nacional, como Narciso Miranda tentou fazer há uns anos, mas não estava preparado manifestamente, se bem se lembram, mas tentou, quando assumiu uma Secretaria de Estado. Este papel, esta manifestação de que estamos com as pessoas, foram as pessoas que nos mandataram para, as pessoas não oferecem nada a ninguém, não se oferece um tacho a um indivíduo para pagar a universidade do filho, etc. Para isso trabalha-se. Portanto, quando se vai para a política já se sabe que tem que se dar, tem que se oferecer. Pelo menos eu vejo a política assim. Portanto, ainda não estou preparado porque ainda tenho que pagar as minhas contas, tenho muito que trabalhar para me preocupar com a política. Quando a política, ou se a política alguma vez vier a pagar bem, os políticos até deviam ser bem pagos, para estarem alheios a todas as pressões económicas dos grupos económicos, quando pagar bem as pessoas têm que saber que é uma função de responsabilidade. Estão ali porque são mais capazes de julgar a sociedade e de trabalhar para a sociedade do que os outros, não é? Não é só trabalhar para o seu agregado familiar e para os seus amigos, é trabalhar para uma comunidade, para que o crescimento seja sustentado. Acha que realmente aqui os políticos trabalham um bocado para os seus amigos e para uma determinada comunidade? Não são só aqui, são os políticos em geral. Aqui a minha preocupação... A nível nacional? A minha preocupação a nível local é que muitas das vezes as juntas de freguesias, as câmaras municipais, são um trampolim perfeito para se aceder a instituições do crime organizado, como são hoje a banca, /seguradoras, /política, /grandes grupos económicos. O povo não pode estar refém dos interesses de meia dúzia. Eu tenho conhecimento em países europeus que as grandes empresas têm preocupação no sítio onde estão a ganhar dinheiro, no sítio onde têm plantadas as suas empresas, que apoiam a comunidade local no aspecto das suas coletividades, no aspecto dos seus clubes e isso tudo. Eu sou presidente de um clube, que é o caso do Sport Clube da Hora, há 12, 15 anos. Eu digo-lhe uma coisa, tentamos algumas vezes que as grandes empresas da Senhora da Hora nos apoiem e somos completamente, nem resposta temos. E acho que essa função social das empresas não deveria existir, não se deveriam preocupar com a comunidade também. Ou só ganhar dinheiro ali. E o que é que a Senhora da Hora ganha a nível de comunidade? Ter lá o continente só para ir ficar mais barato, ou ter a Sonai, ou ter o Norte Shopping, quer dizer, é para ficar mais barato e mais pertinho, só por isso. E no resto, nós, às vezes, noutros locais, nos dizem, vocês têm lá empresas boas e tal, mas a ajuda é pior. São mais insensíveis que a comunidade local, quando havia o pequeno comércio e isso tudo, que nos davam ajudas, pequenas ajudas, que todas juntas conseguíamos sobreviver. Um pequeno exemplo, Vasco. Faz algum sentido uma determinada instituição, um continente, uma grande empresa, distribuir sobre determinados grupos que se candidatam e que são aceitos como redistribuidores de bens alimentícios, portanto estamos a falar, por exemplo, assim, de sumos e ICTs e bolos, etc. Repara uma coisa, se houvesse possibilidade de falar, que estes grandes grupos económicos não querem falar, de um pequeno clube como o Senhor da Hora. Um pequeno clube tem 600 atletas jovens a praticar desporto. Mas se calhar as pessoas na Senhora da Hora olham para o Senhor da Hora e para outros e menosprezam o valor imenso que tem o clube. E será que se participassem aqueles alimentos que são entregues a determinadas instituições para serem distribuídos por pessoas que têm carências, será que nós não temos também, e o Vasco sabe que eu passei pelo Senhor da Hora sempre muito bem, tantos jovens carenciados que às vezes vêm lá para o clube e é o clube, as expensas de pessoas que participam, que dão. Eu, por mim, falo, eu cheguei a pagar do meu bolso várias vezes o lanchezinho para os jogos. Eles fazem um esforço tremendo. Exatamente. Depois de um esforço, o jovem atleta está a dignificar o clube, jogou pelo clube, quer ganhar, quer dar mais 3 pontos para o clube, não ter direito a um croissantzinho, um iced tea, uma coisa qualquer. Poderia ter o apoio dos grandes grupos naqueles produtos que estão... Sim, ganham dinheiro lá, têm ali instalados, estão ali, e com certeza ali que têm tido sucesso, porque são muito bem localizados, que a Senhora da Hora é um sítio central, mas o que é certo é que daí não há esse apoio. A comunidade... E poderiam ter publicidade, com certeza o clube aceitaria uma troca de publicidade no seu campo. Tem, inclusive, seu... os próprios funcionários poderem praticar desporto nas horas que nós temos o campo livre, em troca, fazer ali, arranjar com... Mas é muito difícil. Exatamente. É muito difícil de alugar, pronto, é isso que me choca. E isso, se fosse autarca, ia lutar para que eles pudessem fazer alguma coisa? Ia lutar e ia trazer a comunicação social para o meu lado. Eu não tenho nenhuma intenção em ser político, mas tem que se fazer assim, é assim que se faz política.
Infelizmente, quem controla atualmente a política em Portugal são os mídias. Se nós dissermos a maior barbaridade no Jornal Nacional, na TVI, ou abrimos o telejornal na RTP1 ou na SIC, podemos estar a dizer a maior barbaridade. Se tivermos tempo de antena, a barbaridade vai vencer e vai vingar. Nós temos que saber jogar e a política tem-se esforçado por isso. Basta ver agora no panorama nacional, o ex-primeiro-ministro José Sócrates voltou, tem tempo de antena e requalifica, dá lições de fora para dentro. Enfim. É o retrato nacional deste está país. ali com vontade de Não, continuar só esta tenho conversa. 7 perguntas para fazer ao Rodrigo Moreira Sete. e faço 7 perguntas porque estamos a falar da freguesia das 7 bicas e, portanto, nada melhor do que arranjar 7 questões. E a primeira é qual o papel dos cidadãos no cotidiano senhorense? O papel dos cidadãos é importantíssimo, é um papel de participação ativa que é desejado, mas Existe? existe por parte de um número reduzido porque... Mas por parte do Rodrigo Moreira não existe. Sabe porque é que Diz não que existe? está completamente à parte. Primeiro tem que tratar da vida pessoal e depois, um dia, quando for rico, Não é dedica-se quando for à ser da rico, hora. é quando puder conciliar os dois mundos, que são pagar as minhas contas e dar à comunidade, que a política é dar à comunidade. E eu, neste momento, sei que entrar num partido político significa entrar numa hierarquia, subir uma escada. Mas está num conselho onde está à vontade, porque até vai haver uma lista de cidadãos independentes que vão apoiar a candidatura de Guilherme Pinta à Câmara de Matosinhos e vai apresentar candidaturas em todas as freguesias. E, portanto, não está ligado a nenhum partido político. Não. Por aí também não é o problema. Eu não fui convidado e não gosto de me intrometer. Naturalmente, quando as pessoas pensam em projetos desse género, já terão encabeçado os candidatos para as respectivas freguesias. Se eu for contactado por algum partido, naturalmente estarei disponível para ajudar e para participar. Naturalmente que sim. Portanto, está disponível a entrar no negócio, porque a política é um negócio. Eu não estou disponível para entrar no negócio da política. Eu estou disponível para entrar no negócio da vida das pessoas. Se o negócio da vida das pessoas puder ser melhorado e tem de ser melhorado, eu estou disponível para sacrificar os interesses dos grupos económicos pelo sagrado negócio do interesse da vida das pessoas. Para mim, é o único negócio que há a fazer. Mas o senhor não pode concorrer a uma junta de freguesia, mesmo como cidadão independente, porque, segundo o senhor disse aqui hoje, as juntas de freguesia, ou os eleitos da junta de freguesia, para além de ser um mau exemplo para a comunidade, é uma fórmula de levar o dinheiro público para o uso pessoal. Ou seja, as freguesias não são um exemplo para a comunidade, antes pelo contrário. Foi o que o senhor disse aqui hoje. Aliás, disse até que os autarcas locais servem-se das juntas de freguesia como trampolim para outros lugares. Claro, se estão ligados e disse ainda que as autarquias são o embrião do crime organizado. Esta afirmação, está aqui gravado, não foi bem isso que eu fez disse, essa afirmação. mas eu explico-lhe. Para mim, o crime organizado é aquele que, aproveitando-se dos interesses políticos, sacrifica os interesses das pessoas. O crime organizado significa que você, quando está numa esfera política e está a nível central e lá em cima, não estamos a falar de um nível local, você passa a trabalhar em função de determinados grupos ou em função de determinados amigos ou determinados familiares, se instala e quer instalar quem o mantenha nessa posição. Nesse sentido, eu não consigo encontrar melhor expressão do que crime organizado. É crime porque é contrário à legalidade e é ilícito, e é organizado porque as pessoas, quando entram nessas esferas... Mas compete aos cidadãos denunciar essas situações, e existem os tribunais, e o senhor até é jurista, estaria perfeitamente à vontade para o fazer, mas não faz. Eu faço-lhe agora uma pergunta. Não faz, não, porque eu sou jornalista. Aqui a única pessoa que faz perguntas sou eu. Eu respondo-lhe uma pergunta. Quem é que paga os ordenados dos procuradores e dos juízes? Quem é que define, os valores? O Governo. A Assembleia da República, se quiser. Se o Governo cortar, e é essa uma preocupação grave que nós temos hoje com a Justiça, eu vejo esta preocupação muito séria. A Justiça, sem que tenha dado causa, quer que seja, sem que tenha nenhuma culpa, tem hoje um grande problema para resolver. Imagino que um procurador, um determinado juiz, que tinha um determinado rendimento, até há bem pouco tempo, 2 anos atrás, não é preciso recuar muito, sabia perfeitamente quais eram as suas despesas, as contas, contava com as vicissitudes no mercado, mas não contava que um determinado governo lhe cortasse no rendimento. Você faz empréstimos para pagar uma casa, é normal, um carro melhor, é normal. Fica sem esse vencimento. Se ficar sem esse vencimento e não puder ir buscar, fica endividado. Ora, você imaginará, um juiz ou um procurador não podem ter dívidas como nós, nem têm a capacidade de negociação, nem podem ter o risco, por exemplo, de serem alvo de um processo executivo. Tanto mais que julgam processos executivos. Ficam ou não à mercê das decisões que interessam aos determinados grupos económicos, naturalmente que ficam. Nós podemos estar a falar livremente, livre de consciência, quando sabemos que não devemos nada a ninguém, mas se nós soubermos que devemos a algum grupo económico, podemos contornar isso sem que ninguém saiba, somos tentados a justiça está nas mãos
do crime organizado. Há pessoas muito sérias na justiça, claro que a maior parte das pessoas que andam na justiça é séria, mas a maior parte das pessoas que andam na justiça, advogados também, andam a ser confrontados com a injustiça do crime organizado. E estão reféns da vontade que não podem controlar. Quem está refém de uma vontade que não pode controlar, eu, por exemplo, eu nunca iria agora, já me perguntaram, por que é que não vai para a magistratura? Não para a magistratura, porque me iria colocar numa posição muito difícil, de absoluto controle, não ia estar sem condições para decidir e para julgar convenientemente. E ter preocupações que me condicionam. E, portanto, não me quero pôr numa situação dessas. Enquanto advogado, você sabe que os advogados, vê aí os advogados aos montes com processos e a defenderem-se em processos de crimes e em processos cíveis e, portanto, continuam a exercer até que algo em contrário aconteça. Um juiz e um procurador não o pode fazer. Tenho mais 2 questões para completar as 7 que lhe fiz de rajada, porque o tempo também escasseia. Há pouco fez uma afirmação que eu gostava que explicasse, que é, se fosse político, começava por resolver localmente para chegar ao nacional, ou seja, começava a bater aos portos das agências bancárias que existem, por exemplo, ele falou nos bancos, da ser da hora, e agência a agência, e a conseguir financiamento para a economia local. Eu queria que me explicasse como é que isso é possível, se neste momento os bancos não têm rosto, aliás, nem os Correios têm rosto, ninguém tem rosto neste momento, e está tudo centralizado numa administração em Lisboa, que é a única que decide. Como é que, não havendo sequer um gerente, sequer alguém, e mesmo que exista um gerente de nome, não existe de facto, como é que o senhor ia conseguir dinamizar a economia local com um nado morto? Porque os balcões dos bancos são nados mortos em cada localidade. Como é que o senhor resolvia isso? Já que o senhor diz que é por aí que se deve começar. Com a solução milagrosa, que é a solução que os políticos também têm hoje em dia para condicionar as nossas vidas. Tempo de antena. Se nos fosse negado renegociar os créditos, por exemplo, que a Junta de Freguesia da Senhora da Hora, que eu sei, tem para renegociar com a banca, paga juros e de mandar... A Junta de Senhora da Hora não pode ter dívidas com a banca. Não pode, não pode ter foi concedido um prazo para resolver. As únicas autarquias neste país que não podem transitar de um ano para o outro com dívidas são as juntas de freguesia. Portanto, aí eu ponho as mãos no lume pela Junta de Senhora da Hora, não deve um cêntimo à banca. Não é isso que eu estou a dizer. Se você souber que há uma determinada dívida que está a ser paga num plano de pagamento que está a ser cumprido, naturalmente, em termos de que toda a gente possa perceber, não existe uma dívida porque ela está a ser cumprida, há um plano de pagamento a ser acordado. Não pode haver. A Junta de Freguesia não pode. Não, pode fazer um empréstimo no início do ano. E então fez. Eu vou-lhe explicar. Pode haver um empréstimo no início do ano, mas ele tem que ser pago a 31 de dezembro. Não pode transitar para o ano seguinte. Paga com outro empréstimo. Portanto, isso é outro problema, porque a Assembleia pode não aprovar. Mas era disso que eu a Assembleia estava a falar. pode não aprovar. Acaba por aprovar. Era dessas situações pode não aprovar. Se não tiver maioria, não aprova. Pode não aprovar, mas era dessas situações que eu estava a falar. Não isso dá prisão ao Presidente da Junta. Mas são essas situações, é dessas situações que eu falo. E essas situações, para serem resolvidas, para haver a força de intervenção dos cidadãos perante a banca, faz-se com tempo de antena. Naturalmente teria de recorrer à RTV, à TV Senhor da Hora, outras televisões locais, se as nacionais não me quisessem dar tempo de antena, para expor o drama dos senhorenses, em concreto, dos matosinhenses, se quiser transpor para o domínio concelhio, e depois, se quiser, da região norte. Mas é assim que as pessoas têm que começar a resolver a nível local. Uma última questão tem a ver com António Parada. O senhor falou aqui no nome de António Parada e diz que se ele fosse bem polidinho, que ainda podia ser deputado. Será que ele está polido o suficiente para ser Presidente da Câmara? Não sei, os militantes que terão de responder nas urnas se acham que ele está preparado ou não. São as pessoas que respondem em primeira linha ao apelo. O cidadão Rodrigo Moreira, o que é que acha? O cidadão Rodrigo Moreira acha que o cidadão António Parada e sempre foi uma pessoa de trabalho. Eu acho que, em termos políticos, em termos de visão global, em termos de você perceber se tem capacidades para ajudar a solucionar os problemas mais comuns dos matosinhenses, eu entendo que a experiência de vida não é suficiente. É necessário um outro tipo de requisitos, de pessoas que consigam traçar planos a médio e longo prazo, sendo que António Parada já provou que é um indivíduo muito forte no curto prazo, é um indivíduo muito forte no palavra a palavra, sem dúvida nenhuma. Tem muitos matosinhenses que dão a cara por ele e reconhecem o valor, mas António Parada precisa de reconhecer que o domínio Câmara Municipal é completamente diferente do domínio Junta de Freguesia. É outra realidade, são outros números, são outras pessoas, e eu temo que a preparação não seja ainda aquela que um Presidente de Câmara precisa de ter, quer queiramos, quer não. Guilherme Pinto, goste ou não se goste, reuniu a experiência de vida,
desenvolveu um bom percurso na advocacia, é uma pessoa com recursos capaz de se movimentar noutras esferas, que António Parada ainda tem de fazer essa aprendizagem, e eu não gostava que essa aprendizagem fosse feita à custa dos cidadãos. Não é assim que se deve testar. Isso é o que o Governo nos tem feito a nós e tem resultado mal. Se fizermos também isso a nível local, vai resultar ainda pior. Ok. E para terminar esta entrevista, passo ao Vasco de Carvalho para encerrar. Rodrigo Moreira é um bom treinador de futebol, também vou falar nessa área, porque portanto, é um homem ligado também ao desporto e conhece bem a realidade local e acha que neste momento o Leixões, por exemplo, pode subir à Primeira Liga? Houve aqui um recuo do Infesta e do Padroense, mas na minha leitura, por vezes, dar um passo atrás para depois dar dois à frente não há mal nenhum. O Conselho de Matosinhos está bem servido de clubes e acha que merecem realmente um apoio que não tiveram, por exemplo, o ano passado. O ano passado a Câmara não deu qualquer tipo de apoio aos clubes. Acha que efetivamente é um dinheiro bem entregue para desenvolver? Os clubes muitas vezes nem dinheiro querem é que lhe melhorem as condições de treino. E o que é que acha? Presidente Vasco, neste caso como representante máximo do Sport Clube Senhora da Hora, que eu me orgulho de ter representado enquanto treinador e enquanto diretor. Foi um tempo nobre de aprendizagem e de evolução na minha carreira. Eu considero que não há dinheiro mais que bem entregue do que nas instituições desportivas. Utilizar dinheiros públicos na promoção do desporto é uma das funções primordiais no aspecto social que tem a política. Porque se nós tivermos os jovens motivados, concentrados no desporto, na prática desportiva, com hábitos de vencedores, a quererem trabalhar num coletivo, uma equipa de futebol é um coletivo, se estivermos a falar agora no desporto de futebol, convoca não só os próprios atletas, como os seus familiares, os seus pais, as suas tias, mães, avós, vão ver os treinos, vão ver os jogos, libertam as suas frustrações também nos campos de futebol. Nós sabemos isso, que às vezes dizem uns impropérios para o árbitro, mas descarregam aquilo que acumulam durante a semana, as chatices que têm na empresa ou à procura de emprego cada vez mais, conseguem descarregar ali, libertar os ânimos, conseguem rever-se no triunfo do filho. Quando o filho representa o Senhor da Hora, conquista 3 pontos, eles conseguem identificar-se com a vitória também. E com o clube. E com o clube. E não há nada melhor do que a política estar ao serviço dos cidadãos. A política não pode nunca aliar-se do desporto. Se nós repararmos, por exemplo, o que acontece, é uma economia que não tem paralelo com a economia portuguesa. É tão pouco o dinheiro que era para os clubes e ficamos para trás. E há ali coisas que se podem fazer e com a intervenção da Junta. Sim, a Junta pouco ajudou. Eu posso lhe dizer que a Junta pouco ajudou e às vezes as pessoas dizem e deu isto e deu aquilo e ajuda. Eu posso lhe dizer, por exemplo, estamos em abril e a Junta até este momento deu como ajuda para umas taças e medalhas 300 e tal euros. Quer dizer, 300 e tal euros nem chega uma migalha dessas medalhas. Aquilo é para ter 600 ou 700 mil a praticar desporto, mensalmente são encargos pesados. Quer dizer, e esta insensibilidade, não acha que não é salutar para... Insensibilidade, Vasco, e falta de capacidade de negociação. Portanto, eu não concebo que o pavilhão do Senhor da Hora, onde jogam vários clubes, designadamente o Real Senhorense, por exemplo, futsal e vôlei e outros esportes, eu não concebo que tenha sido um equipamento desportivo daquela dimensão. O que me preocupa aqui é que há espaços desportivos que precisam de continuar a ser geridos a nível local pela Junta de Freguesia da Senhora da Hora, pela cidade. Eu temo que... Aquele pavilhão é uma vergonha. O campo de Senhora da Hora, o complexo esportivo de Senhora da Hora, está a cair aos bocados. É vergonhoso. Ninguém luta por aquilo. E eu temo... Quer dizer, eu acho que devia haver da parte da Junta de Freguesia, da parte dos responsáveis autarcas, até o próprio Presidente da Câmara e o Vereador do Desporto deviam ter vergonha de ter aquele estádio a cair. Mas tem que ser o Presidente da Junta a lançar o outro dia alguém me disse, até foi ali o Ferreira, ele disse, você não tem peso. Não tem peso. Quer dizer, eu peso quase 100 quilos. Quer dizer, agora, o outro peso, efetivamente, não tenho o peso dos lobbies, não tenho o peso que faz mexer, que me fez mexer em Lessa de Valio, que me fez mexer em Lavra, que me fez mexer em Custóias, que me fez mexer em São Mamede. Quer dizer, realmente falta-nos ali qualquer coisa. E isso, eu estou à espera que nestas eleições apareça um candidato que realmente eu possa falar com ele e ele me dê a força e a vontade necessária para depois, seja quem for o próximo Presidente da Câmara, não esqueça aquele complexo desportivo municipal da Cidade da Hora, que é um caos.
o Sr. não está de acordo, é um homem que viveu por dentro, viveu por dentro. 600 ou 700 miúdos a praticar desporto com 2 balneários a cair aos bocados. Absolutamente. Quer dizer, é uma injustiça, não há? Perdoa-me estar aqui no papel também já de interveniente como entrevistado, não, ora, mas a sua resposta trouxe-me à flor da pele aquela vontade e aquela revolta de ver que estamos sempre a ser passados para trás, sempre passados para trás, e vamos continuar a ser passados para trás. Que haja um grande candidato para a Senhora da Hora. É o que eu estou à espera. E se esse candidato vier, que venha com vontade e que não tenha medo de afrontar, que não pense só no ordenado dele, que pense também e não estar de bem com Deus e com o diabo, que pense em lutar e que nós estamos aqui ao lado dele, e se for preciso levamos para lá os jovens todos para irmos a pé até à Câmara e mostrar que realmente... Pensamos nos senhorenses. Eu entendo que uma pessoa que consiga suprir às vezes a falta de dinheiro em casa para gerir uma economia familiar, mas consegue dar a volta, consegue aguentar os filhos, consegue aguentar uma mulher, consegue aguentar às vezes os pais também têm que vir para casa, ou outras pessoas. Quem consegue aguentar, quem consegue gerir um pouco a nível pessoal... Que agora também começa a ser difícil. Claro, são os melhores candidatos e podem ser as melhores pessoas para ajudar a gerir a nível local. Se não houver dinheiro, Vasco, pelo menos há sempre a capacidade de fazer barulho, de mostrar a indignação. E o tempo da antena está aí. Agradeço a oportunidade da TV Senhor da Hora. Quem sabe, o doutor seria um bom candidato. Espero que alguém se lembre de si, porque... eu não tenho intenções políticas. Se tiver vontade de servir, temos que dar um passo em frente. Quem tem capacidades tem de se entregar para o combate, porque é inaceitável nós irmos num desemprego real a subir os 20%, ultrapassar. Ninguém faz nada. É insustentável em termos de qualquer segurança social, insustentável em termos de qualquer economia, e a nível local o drama. O Vasco tem visto isso melhor do que ele. Olha para as bancadas de Senhor da Hora e vê lá imensos pais desempregados de miúdos. Aquilo, de dia para dia, é um filme de horror. Tem que se fazer alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa pelos senhorenses, porque nós ameaçamos a nossa própria segurança de quem ainda vai ter alguma coisa. Repara uma coisa, quem já não tem para comer e quem já não tem para dar de comer aos filhos, deixa de ter o que é que seja a perder. E quem não tem nada a perder, pode se tornar... O treinador conhece bem algumas situações muito que bem. Nós não vamos aqui falar. Conheço muito bem a miséria. Conheço muito bem a miséria. E o próprio a miséria que nos passa pela frente dos nossos olhos e nós também nos calamos. Isso indigna. Mas não consigo suportar isso. Não consigo. O drama dos meus jovens atletas que eu tive, dramas familiares enormes. A todos os níveis, separações, por causa de não haver dinheiro, desemprego, dívidas, tudo isso. Isso incomoda. Pronto, e depois nós sabemos outras situações que infelizmente que ninguém ajuda. E nós às vezes a dar um iogurte, a dar isto e a dar aquilo e a dar até mobílias. Sim, que nós fazemos isso nos clubes muitas vezes, não é? Cadeiras, não se diz nada, não se diz nada, aquilo fica entre nós e esses clubes que têm realmente um papel importante. Também se lembra deles, porque fazem falta. Quando, se calhar, quando nós desaparecermos, vão dar conta. É essencial. Perdemos agora mais uma estrutura desportiva, perdemos os cortes de ténis, perdemos o parque infantil. Não sei se vai haver compensação. Qualquer dia, se calhar, se lembrarem, perdemos o campo do Senhor da Hora, perdemos o pavilhão. E hoje está mais para isso que outra coisa, porque o ritmo é galopante em termos... Está bem localizado? Desde pequenino, eu moro lá desde pequenino, aquilo ali não faltava um espaço para praticar desporto, não faltava... Hoje não há nada. Hoje não temos nada. Temos betão. Temos betão. Pronto, mas foi um prazer, doutor. Estamos por cá, com certeza, qualquer dia. E o Ferreira Leite hoje... E a próxima entrevistamos-lo como Presidente da Junta da Assembleia. Não penso nisso. Quem sabe? Tirei o meu voto. Muito obrigado. Muito obrigado, Vasco. TVC da Hora estará brevemente com outros convidados. Alexandre Lopes, um grande senhorense também.